Olá, bem-vindos a mais um programa Facility Café Entrevista. Bom, hoje nós vamos entrevistar os palestrantes do 6º Facility Café. Olá, Natália, tudo bem? Olá, Edson, tudo e você? Tudo bem, obrigado pela matéria, obrigado pela disponibilidade de você estar aqui, tanto na entrevista, no canal de entrevistas, quanto na nossa palestra. Obrigada a você pelo convite. Bom, Natália, me fala uma coisa, quais os principais dados e medidas adotados para iniciar um processo de análise de viabilidade para aquisição de energia no mercado livre? Então, Edson, um ponto de extrema importância é a empresa ser elegível à migração, ou seja, existem pré-requisitos que é necessário que ela cumpra para poder optar em sair do mercado cativo e partir para o mercado livre. Além disso, é bastante interessante que ela tenha um acompanhamento do consumo dela de energia por pelo menos 12 meses, onde ela possa avaliar os picos de mínimos e máximos. No caso da indústria, se teve parada de produção e aí o consumo cai muito ou sobe muito em algum momento de pico de produção. Além disso, é bastante interessante que ela saiba os gargalos dela em relação à energia, manutenções preventivas, corretivas e tudo mais, e saber o quanto financeiramente a energia impacta no negócio, no business dela. Bom, existem muitos impeditivos ao longo desse processo? Impeditivos, como eu comentei, basicamente ela cumprir os pré-requisitos, porque uma vez que ela não cumpra, ela não tem o direito de migrar para esse mercado. Um dos pré-requisitos é ser pessoa jurídica. Né? Aqui no Brasil, pessoa física não pode partir para compra no mercado livre. Alguns países na Europa hoje, o consumidor, como pessoa física, já pode fazer essa compra. Aqui no Brasil, não. Mas impeditivo é mesmo cumprir o pré-requisito. Mas existem alguns outros entraves que podem acontecer ao longo desse processo e é interessante que a companhia esteja atenta a esses pontos. Uma vez que você migrou para o mercado livre, você tem algumas obrigações que são necessárias que sejam cumpridas. Quem regula é a Câmara do Comércio de Energia Elétrica, que é a CCE, e a gente tem algumas obrigações mensais perante a eles, como, por exemplo, informar o consumo mensal, e o preço unitário que está sendo pago, o total da fatura. Então, são algumas obrigações que, se você deixar de cumprir, podem se tornar alguns problemas. Você já negociou, não vai alterar esse valor, né? Mesmo assim, você tem que reportar isso. Mesmo assim, você tem que reportar mensalmente, porque você cadastra o contrato. Tá. Então, ela sabe a data de fim daquele contrato. Mas, ainda assim, você tem algumas variações que, de acordo com o consumo, podem acontecer. Tá. Então, é uma obrigação da companhia prestar essas informações. Quais as grandes decisões a serem tomadas ao longo desse processo também? Sugestão que eu sempre passo para quem me pergunta sobre esse tema é a contratação de uma consultoria especializada em energia. Hoje no Brasil a gente tem algumas consultorias especializadas, porque o mercado cresceu muito, o mercado livre cresceu consideravelmente, e a consultoria ela pode te ajudar na análise de viabilidade, que foi aquela primeira pergunta que você comentou comigo agora, e também após a migração. Durante a análise de viabilidade, ela pode ajudar, por exemplo, no melhor momento para a compra de energia, porque o nível de reservatórios impacta no preço da energia, a gente ainda é muito dependente da hidrelétrica, então é necessário que você fique acompanhando, e a consultoria, ela tem gente especializada só fazendo esse tipo de acompanhamento. Além disso, após a migração, eu acho bastante interessante que se mantenha ela por conta das obrigações perante a CCE, como eu comentei, que tem muita coisa a se cumprir, e para manter o acompanhamento dos preços de longo prazo, de curto prazo, como está o nível de reservatório, para se manter bastante atualizado do mercado da energia. Legal. Você falou também da questão de reservatório. Existe algum plano para, por exemplo, não utilizar esse tipo de energia, utilizar eólico, por exemplo? Mas será que uma demanda excedente poderia vir de outro tipo de... Você não tem que utilizar só aquele contrato, você pode ter duas, por exemplo? Se você fizer blocagem do volume, sim. Legal. Se você fizer a blocagem do volume, sim. Por exemplo, a empresa teve um pico de produção que ela não esperava, não era previsto. Então ela contratou para um volume X, veio aquele valor excedente, que ela já sabe que vai ter, pode se negociar no curto prazo. E a eólica é uma solução também? É uma solução também. Uma outra curiosidade, a gente nem comentou sobre isso no bate-papo, mas quanto
tem de peso, por exemplo, na energia vinda de hidrelétrica, né? Para mim, a minha percepção era de que, por exemplo, Itaipu, por exemplo, atendesse 70% do mercado brasileiro. Acho que era legal a gente multiplicar essa informação com o pessoal que está assistindo aí. Dados de 2017, a matriz energética brasileira, ela tem hoje 64% do seu consumo na hidrelétrica. A gente tem mais ou menos 27% nas termoelétricas, que é quando a hidrelétrica não está atendendo, o governo é obrigado a acionar a termoelétrica, que torna a energia um pouco mais cara. Só é o que eu comentei, tem que chover, mas tem que chover no lugar certo. Então a gente tem Belo Monte, a gente tem Tucuruí, a gente tem Itaipu Binacional, que são as 3 maiores hoje, de acordo com os dados de 2017. A eólica e a solar, elas vêm crescendo. Estima-se que em 2050, mais ou menos, eólica e solar vão representar em torno de 40% a 50% da nossa matriz energética. Muito legal. O pessoal que assistir esse vídeo daqui a algum tempo aí, ela pode isso. E vamos lá, e qual a redução média alcançada nesse processo? A redução média é uma coisa difícil porque é uma cesta matemática que compõe essa conta. Não é uma fórmula matemática básica que funciona para todo mundo. Teoricamente não funciona para todo mundo. Existem alguns estudos que colocam que algumas empresas conseguiram chegar a 40% de economia. Mas eu diria em torno de 10 a 40% é uma economia bastante considerável. Além disso, eu acho que, além do ganho financeiro que se tem na migração, existe um ganho também em relação a alguns pontos, como, por exemplo, a sustentabilidade. Se partir para eólica, Se você partir para eólica, para solar, por exemplo, você tem a empresa passa a ter na sua composição a questão de ter o selo da sustentabilidade por comprar de uma fonte eólica ou solar, por exemplo. Mas alguns estudos estimam que algumas empresas já chegaram a 40%, como eu comentei. Alguma empresa já chegou a atingir 100% de energia vindo de energia renovável? Não. Você sabe de algum case? Não sei te dizer assim. De conhecimento técnico, eu te diria que é possível, mas eu não sei te dizer se já existiu. Bom, obrigado, Natália. Obrigada a você. A gente vai encerrando por aqui. Bom, como eu sempre falo, deixe seu like, compartilha nossos vídeos. E deixa teu comentário também, faz a tua inscrição, que isso é importante também. Mas deixa teu comentário aqui embaixo, que isso é importante pra gente. Alguma sugestão que você queira de pauta, escreve pra gente, é muito importante que a gente escute você. Obrigado.